volta ao canal. Eu sou a Lara e se você é nova por aqui, já te peço para se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações, porque dessa forma você fica por dentro de todo o conteúdo gratuito que eu trago aqui no canal para você. Aqui nesse canal você aprende a produzir peças em crochê e a vender essas peças e fazer do seu hobby um negócio lucrativo. E hoje vamos para mais um tutorial e nessa semana nós vamos crochetar juntas. O tutorial dessa semana é a nossa bolsa Serena, essa mini bag lindíssima produzida com fio de malha. Na aula com vocês eu utilizei o fio lume, mas você pode estar produzindo essa peça com outros fios, como o fio de malha extra prêmio 25mm da Fisher Fios. Também vai dar super certo você fazer essa peça, tá? Então, vamos lá iniciar o nosso tutorial e ver os detalhes da nossa bolsa. Vamos então à lista de materiais necessários para produzir a nossa peça. E para essa peça nós vamos precisar do fio lume da Fisher Fios, o fio de malha extra premium com super brilho. Então ele passa por um processo de peletização que deixa esse aspecto de courino nele. Então ele tem esse brilho, tá vendo? Como se fosse um courino. E esse é um tipo de material que está super em alta agora, principalmente nas peças do verão que vem chegando aí, tanto em roupas e em acessórios. Então, nós vamos utilizar essa tendência aqui nas nossas bolsas de crochê. O fio de malha Extra Premium Lume, ele tem 140 metros, da mesma forma que o fio de malha Extra Premium de 25mm da Fisher Fios, tá? E também tem 25mm. Eu vou estar utilizando com vocês aqui a cor púrpura, que é esse tom de roxo, tá? Porque eu escolhi as bases lá da Matilda nesse tom de glow roxo, tá? Já já vou mostrar para vocês com mais detalhes. Então, vamos precisar de um rolinho do fio lume. Vamos precisar do kit da base glow, lá da loja Matilda, e esse kit já vem com as duas bases, tá? O fechinho de imã, que é esse fecho de bolinha. Ó. E a alça de mão em corda. Essa alça, gente, tá maravilhosa. Olha só que linda. Tá? Vem aqui com o acessório em metal. Se você desejar, você pode incluir também depois uma alça mais longa, uma alça de ombro em corrente, também ficaria muito bonito aqui. Ou uma alça em sintético, tá? Na mesma cor aqui da alça de corda. Então, o kit vem com essa alcinha de mão, mas lá no site da loja Matilda você tem outras várias opções de alças para você escolher para agregar às suas peças. E o kit também vem com duas bases, ó, essas aqui são os tamanhos pequenos, tá? São as bases menores. O kit já vem com essas duas bases aqui, para a gente poder estar fazendo a nossa bolsa. Ela tem também em tamanhos maiores, tá? Mas, se eu não me engano, não tem o kit já pronto em tamanho maior, mas você pode comprar separado, né? Então, você pode comprar duas bases maiores, a alça e o fecho, que eles também vendem tudo separado lá no site. Então, caso você queira fazer uma bolsa maior, não queira um tamanho de mini bag, você pode comprar as bases maiores e seguir o mesmo padrão aqui da receita, que vai dar certo também. Então, logo aqui abaixo na descrição do vídeo, vou deixar para vocês o link direto para esse kit, mas você também pode montar o seu próprio kit, tá? Comprando as peças avulsas conforme a sua necessidade. Lembrando também que aqui eu vou estar utilizando o fio lume, mas você pode utilizar o fio glow da Fisher, o fio de malha extra premium 25mm, vai dar certo também para você fazer essa peça. Se você não tem nenhum fio premium, você só tem fio residual, dá certo também você seguir essa receita aqui. O importante é só você ficar atenta aos furinhos aqui para você manter todos bem fechadinhos, tá? Então, você consegue adaptar essa receita a qualquer fio que você tiver aí na sua casa. Vou estar utilizando uma agulha de número 5,5, tá? Ela passa certinho aqui, ó, no espacinho. Então, se você, por acaso, gosta de utilizar uma agulha mais grossinha, como a 6,5, por exemplo, a preparação da base você faz com uma agulha menor e depois, na subida da peça, você faz com uma agulha maior. Porém, o ponto que nós vamos utilizar aqui nessa peça é um ponto
um pouco volumoso, então, se você usar agulha 6,5, utiliza aí pelo menos uma de número 6. Utiliza uma um pouquinho menor, porque é um ponto muito volumoso. Se você usar uma agulha muito grande, a sua peça pode emborcar, tá? E vamos precisar também de agulha, de tapeceira e tesourinha para a gente fazer os arremates. Esses são todos os materiais necessários. Vamos lá iniciar o nosso tutorial. Vamos iniciar aqui com a nossa base. As bases em acrílico lá da loja Matilda, elas vêm com essa película de proteção aqui, tá vendo? Então, você vai puxar, você vai achar a pontinha e puxa para poder retirar essa película. Olha só o tanto que aumenta o brilho dessa peça. Ó, essa base aqui é na cor roxa, tá? Eu escolhi lá no site a cor roxa. Ela tem uma leve transparência, consegue ver lá o meu dedo? Lá atrás, ó. Uma leve transparência que dá todo o charme para a peça. Então, aqui na parte da frente é na cor que você escolheu e a parte de trás é com esse prata que faz o fundo da sua peça, tá? Aqui no fundo também tem a película de proteção. Então, antes de iniciar a sua peça, você retira essa película. E aí, você tem a sua base agora pronta para ser trabalhada. Então, já estou aqui com o meu fio. Eu gosto sempre de pegar o fio, qualquer fio que eu trabalhe, tá? Que seja fio de malha. Eu gosto sempre de pegar esse fio e esticar ele dessa forma, tá vendo? Ó, já estiquei aqui. Ele fica um pouquinho mais fino, o que dá mais rendimento, tá? E ele fica com esse formato rolotê aqui. Tá vendo? O que vai deixar o acabamento da nossa peça muito mais bonito. Então, aqui nós vamos iniciar deixando um pedacinho de fio para fazer os acabamentos. E aqui nesses pontinhos das laterais, nós vamos iniciar fazendo pontos baixíssimos na nossa peça. Eu vou fazer aqui, ó, laço o meu fio lá atrás, trago ele aqui para frente, venho no próximo espacinho, passo a minha agulha, laço o fio lá atrás, fecho o ponto baixíssimo. No próximo ponto, passo a minha agulha no espacinho, laço o fio ali atrás, trago, fecho o ponto baixíssimo. Esse primeiro ponto aqui, ele vai ficar meio soltinho mesmo, mas depois a gente vem aqui e ajusta, tá? No último ponto, a gente vai ajustar esse daqui, que fica soltinho mesmo. E aí, por todos os pontos, nós vamos repetir esse processo aqui, de fazer os pontos baixíssimos, tá vendo? Um ponto baixíssimo para cada furinho aqui da sua base. Até chegar aqui no penúltimo ponto, tá? O último ponto nós vamos fazer com esse fiozinho aqui. Então, você faz pontos baixíssimos até chegar aqui no penúltimo. Chegando aqui ao final, faz o penúltimo ponto. O último ponto, você vai deixar o seu fio que tá vindo do rolo do cantinho e vai pegar esse fio inicial que nós deixamos para acabamento, laça ele ali atrás, traz ele aqui para frente e puxa ele todo aqui para cima. Agora, você volta aqui, ó, no primeiro ponto, puxa um pouquinho para ajustar o tamanho desse primeiro ponto e com a sua agulha de trás para frente, você vai passar ela embaixo desse primeiro ponto baixíssimo, ó, dessa forma. Pega o seu fiozinho que você puxou aqui para cima e puxa ele lá para trás. Agora, você volta no espacinho aqui do último ponto baixíssimo e de baixo para cima, passa saindo com ele no meio, aqui da onde o seu fio inicial está saindo, laça o seu fio e puxa aqui para baixo. Aí, você traz a ponta toda do fio aqui para baixo. Agora, é só ajustar. Se esse ponto, esse primeiro ponto baixíssimo aqui ainda ficou muito grande, você vai puxar essa alcinha aqui da frente, de dentro, né, do seu ponto, para ajustar.
e aí você puxa essa alcinha de acabamento. Dessa forma fica o seu trabalho. Agora você volta aqui no ponto anterior ao ponto que você acabou de simular, que é se você puxar aqui, esse é o ponto baixíssimo que você acabou de simular. Então, você volta no ponto anterior a ele, passa a sua agulha, laça o seu fio e fecha o ponto baixo. Nos demais pontos, você vai repetir o mesmo processo. Vem aqui no meio do ponto, tá vendo? Você passa no meio das alcinhas, laça o fio que tá vindo ali do rolo, fecha o ponto baixo. Percebe que eu não estou fazendo esses pontos apertados, tá? Pode deixar eles um pouquinho mais soltinhos para que o acabamento da sua peça fique mais bonito. Chegando aqui na curva, você percebe que você tem dois pontos aqui no meio e dois pontos aqui que formam a curvinha, tá vendo? Nesses dois pontos que formam a curvinha, você vai fazer aumentos. Então, você vai fazer dois pontos juntos. Um, dois, um, dois. Nos dois pontos aqui do meio da voltinha, você faz dois pontos sozinhos. E nos dois pontos aqui da próxima curva, você faz mais dois aumentos. Um, dois, um, e dois. Sua peça vai ficar dessa forma, com 4 pontos aqui nas curvas, tá? Nos demais pontos, você segue fazendo pontos baixos, sendo um ponto baixo para cada ponto da base. Chegou aqui nos pontos da curva, faz dois aumentos. Os pontos do meio, dois pontos sozinhos. No outro lado da curva, dois aumentos. Sua base fica dessa forma. Vamos fazer o último ponto aqui, e você vai iniciar o último ponto com o fio que está vindo do rolo. Agora, você solta o fio que está vindo do rolo, pega o nosso fiozinho ali de acabamento, laça e puxa ele todo aqui para cima. Nessa alcinha aqui do primeiro ponto, você vai passar a sua agulha de trás para frente, ajusta o primeiro ponto para que ele fique mais retinho. Você viu que ele estava meio que deitadinho? Então, ele fica aqui mais retinho. Você pega o seu fio de acabamento, laça e leva ele lá para trás. Aqui por trás na peça, você vai passar no último ponto, pegando as duas alcinhas aqui de trás. A sua agulha vai sair no mesmo lugar onde o seu fio de acabamento está saindo aqui. Laça e puxa ele aqui para trás. Então, você simulou aqui a alcinha de cima do primeiro ponto. Aqui nós vamos fazer uma carreira de ponto baixo centrado. Então, você vai lá passar a sua agulha aqui na alcinha do seu último ponto, laça o seu fio, traz ele aqui para frente, fecha o ponto baixo. No próximo ponto, passa no meio, ó, entrou aqui na frente no meio do ponto, sai aqui atrás no meio do ponto.
laça e fecha o ponto baixo. Você vai fazer um ponto baixo para cada ponto da base, até chegar lá no seu aumento. Chegou aqui no primeiro aumento, você vai fazer um ponto sozinho. No próximo ponto, um aumento. Depois, novamente, um ponto sozinho. No próximo ponto, um aumento. Nos outros dois pontos, serão 2 pontos sozinhos. E aqui nós vamos fazer a outra sequência de aumentos. Porém, percebe que desse lado de cá, os aumentos ficam para a parte de dentro aqui, ó, da nossa peça. Aqui nós também precisamos que esse aumento fique no mesmo sentido. Então, se a gente fizer aqui um ponto sozinho, um aumento, esse aumento vai ficar voltado para a parte de fora. Então, desse outro lado aqui, nós vamos inverter a ordem. Você vai iniciar com um aumento. Faz um ponto sozinho. Novamente, um aumento. E faz um ponto sozinho. Dessa forma, os meus 2 aumentos aqui estão voltados para a parte de dentro da nossa peça. Você vai seguir repetindo um ponto baixo para cada ponto da base, até chegar lá nos aumentos novamente, onde você vai repetir o mesmo processo. Vou fazer aqui o último ponto da mesma forma que nós fizemos na carreira anterior. Inicia esse último ponto com o fio que tá vindo do rolo, pega a alcinha de acabamento e traz ela aqui por cima. Venho na alcinha do primeiro ponto, puxo ele pro lado, laço meu fio, levo lá para trás. Aqui atrás na peça, pego as 2 alcinhas aqui de trás do meu último ponto e trago meu fio aqui para baixo. Agora é só ajustar o tamanho dessa alcinha e nós vamos iniciar a nossa próxima carreira. Aqui nós já vamos começar a trabalhar o ponto da nossa peça, que vai dar um efeito mega estruturado para a nossa bolsa, tá? Então, aqui no primeiro ponto, meu fio tá saindo aqui, ó. Desse pontinho, eu vou iniciar nesse ponto logo aqui ao lado. Eu vou laçar, ó, passo aqui no meio do meu ponto. Saio aqui atrás, no meio do ponto, como se eu fosse fazer um ponto baixo centrado. Laço meu fio, dou uma esticada nele, trago ele aqui pra cima. Agora, eu vou voltar no meio do ponto baixo da carreira anterior. Tá vendo? Bem no pezinho desse ponto que eu acabei de passar ele centrado. Laço o fio aqui atrás, trago ele aqui pra cima. Estico, para ele ficar mais alongado, e fecho o meu ponto. Ele vai ficar dessa forma. No próximo ponto, vou repetir o mesmo processo. Venho no meio do meu ponto, laço o meu fio, trago ele aqui pra cima, volto no pezinho dele, aqui embaixo, laço o meu fio, trago ele aqui pra cima. Fiquei com 3 laçadas na agulha, fecho essas 3 laçadas. O meu ponto vai ficar com esse formato aqui, esse efeito. Venho aqui no ponto centrado,
laço meu fio, puxo ele aqui pra cima. Vou descer no pezinho do ponto, passo a minha agulha aqui, laço meu fio lá atrás, estico, puxo ele aqui pra cima. Ele fica com esse formato. Nós vamos repetir esse processo até chegarmos ao final da peça. Lembre-se de não fazer esse ponto muito apertado, tá? Para sua peça não ficar repuxada. Chegou aqui aonde tem aumento, você vai passar as 2 vezes aqui nesse pontinho de baixo. Então, aqui, ó, você vai fazer o primeiro ponto. Passa no meio do primeiro ponto, laça o fio ali atrás, você vai voltar no pezinho desse ponto. Então, é nesse espaço aqui onde está o seu aumento. Laça o fio, traz aqui pra frente, fecha o primeiro ponto. O próximo ponto, você vai fazer da mesma forma. Laço aqui, venho no pezinho dele, que é no mesmo espaço do anterior, e fecho o ponto. Aqui não vai ficar aumentos, porque nós utilizamos 2 alcinhas diferentes aqui para a parte de cima, somente o mesmo pontinho de base aqui para a parte de baixo, tá? Então, aqui não conta como aumento. No próximo ponto, é um ponto sozinho. Aqui no outro aumento, da mesma forma. Passa os 2 no mesmo pontinho de baixo aqui da base. E esse é o formato que vai ficando a sua peça. Vamos repetir esse processo até chegarmos aqui no último ponto. Chegando aqui ao final, nós vamos fazer o último ponto, laça, passa aqui no meio do ponto, venho aqui embaixo no ponto, laça o fio, traz aqui pra cima. E aí, da mesma forma que foi nas carreiras anteriores, você vai pegar a pontinha do fio de acabamento, puxa ele aqui pra cima, vem aqui na primeira alcinha, puxa o seu fio, leva essa alcinha lá pra trás, aqui por trás da peça, você vai passar embaixo das alcinhas aqui e puxa o seu fio aqui pra trás. Ajusta e você fez aqui o acabamento da carreira. Como essa é uma peça pequena, todas as carreiras nós vamos finalizar utilizando esse fiozinho aqui, tá? Por isso, você deixa um pedacinho de fio considerável para dar certo de você finalizar todas as carreiras. Na próxima carreira, você vai ter como base, nas demais carreiras, na verdade, né? Não só na próxima, em todas as demais carreiras, você vai ter como base essa parte aqui de cima do seu ponto. Então, esse ponto baixo aqui, que fica na parte de cima do seu ponto. Então, eu venho aqui no meu primeiro ponto, passo no meio dele, laço meu fio ali atrás. Agora, eu vou descer no pezinho desse ponto, tá vendo? Esse pontinho aqui de cima. Passo a minha agulha nele aqui, saio aqui atrás, no meio do pontinho. Ó, a minha alcinha ainda saiu no lugar errado. Passo aqui no meio, saio aqui atrás, no meio das 2 alcinhas, tá vendo? Dessa forma. Laço meu fio, puxo, fecho meu ponto. Então, passo aqui no meio, venho aqui no pezinho do meu ponto, saio aqui atrás, no meio das alcinhas. Laço meu fio, dou uma esticadinha, fecho o meu ponto. Então, sempre teremos como base esse pontinho aqui de cima. Venho no meio do ponto, venho no pezinho do ponto, fecho esse ponto alongado. No meio do ponto, no pezinho do ponto,
fecho o ponto alongado. Dessa forma, você vai repetir por 4 carreiras. Essa aqui já é a nossa segunda, vamos finalizar ela. Faz o acabamento aqui com a pontinha do fio, depois faz a terceira e a quarta carreira. Eu vou finalizar aqui as 4 carreiras, volto pra gente fazer o acabamento aqui dessa primeira base. Eu estou finalizando aqui a minha terceira carreira, quero mostrar pra você uma opção de fechamento. Caso você não deixe fiozinho aqui suficiente, você não precisa desmanchar tudo para voltar aqui e deixar um fiozinho maior, tá? Você pode fazer o fechamento dessa forma aqui. Você vai vir na alcinha aqui do primeiro ponto, vai pegar a alcinha que estava a sua agulha, passa ela, puxa ela, leva lá para trás, vai diminuir aqui um pouquinho essa alcinha, e aí você vai segurar aqui para não soltar. E aí você vai fazer o seu ponto. Passo aqui no meio, ó, sempre segurando essa alcinha para não soltar. Laço meu fio, trago ele aqui para frente. Vou voltar no pezinho do ponto. Laço meu fio ali atrás. Trago ele aqui para frente. Estico para dar a altura do ponto. E aí, antes de fechar o meu ponto, eu prendo aqui a alcinha. E aí, você fecha o seu ponto, tá vendo? Fica igual, fica da mesma forma, o mesmo ponto simulado aqui no início, tá? Então, se você não quer utilizar essa alcinha aqui de trás, você tem essa opção de fechamento também. Vou fazer aqui a última carreira e volto pra gente fazer os acabamentos. Finalizei aqui as 4 carreiras. Nós vamos deitar a nossa peça assim e vamos dar 5 voltas aqui, ó, em torno dela. Então, vai girar aqui 1, 2, a volta conta sempre que chega aqui no nosso acabamento, tá? Onde finaliza e inicia a carreira. Quatro e 5. Passei as 5 voltas, corto o meu fio. E agora eu vou puxar aqui até sair a ponta do fio todo aqui. Saiu a ponta do fio aqui em cima, nós vamos fazer um acabamento da mesma forma que a gente já vem trabalhando. Então, eu venho aqui na primeira alcinha, pego o meu fio e puxo ele, levando ele lá pra trás. Puxo até sair toda a pontinha do fio ali atrás. E aqui, atrás na peça, vou passar por baixo das alcinhas, saindo aqui no meio da alcinha de cima, do último ponto. E aí, eu puxo esse fio até ele sair todo aqui dentro novamente. Ajusto o tamanho dessa alcinha, ó. Para ficar mais ou menos do tamanho das outras, temos o nosso acabamento invisível. Agora, nós vamos contornar toda essa peça com pontos baixíssimos. Passa a sua agulha nas 2 alcinhas, laça o fio ali atrás e já fecha a alcinha que está na sua agulha. Passa nas 2 alcinhas, laça o fio e fecha. Dessa forma, nós vamos fazer em volta de toda a nossa peça aqui. Chegou aqui ao final, faz o último ponto baixíssimo aqui na alcinha, puxa o seu fio, traz ele todo aqui pra frente. Vem aqui no primeiro ponto baixíssimo, pega o seu fio, leva ele lá pra cima. Por dentro da peça, você vai passar na alcinha do último ponto e na alcinha do último ponto baixíssimo, saindo aqui no meio. Puxa o seu fio todo aqui pra trás. Ajusta também o tamanho desse ponto, para ficar mais ou menos do tamanho dos outros. Aqui, como ainda sobrou um pedaço de fio muito grande, vou cortar
deixar um fiozinho menor para facilitar aqui fazer o acabamento. Para fazer o acabamento é bem simples. Passa a sua agulha, o seu fio aqui na agulha de tapeceiro. Por dentro da peça, você vai esconder esse fio. Se tiver sobrado pontinha do seu fio inicial, você vai levar esse fio para que essas duas pontinhas se encontrem aqui, uma do lado da outra. Dessa forma. E aqui você vai finalizar com um nó duplo. Bem firme. Agora, é só esconder essas pontinhas de forma que esconda esse nozinho por dentro do ponto. E é só cortar bem rente aqui, com cuidado para não cortar a sua peça, tá? Agora, você vai ajustar, ó, fica essa cumbuquinha assim. Você vai fazer outra parte igual a essa, você vai pegar outra base, fazer outra parte igual a essa. E você volta aqui pra gente unir as duas bases da nossa bolsa. Finalizou as duas bases da peça, agora nós vamos precisar de marcadores de pontos ou então pedacinhos de fios, tá? 4 marcadores de pontos ou 4 pedacinhos de fio de cor diferente ao que você tá trabalhando aqui, para que você possa marcar os pontos certinhos aonde a gente vai iniciar e finalizar essa costura dessas bases, tá? Então, aqui, nos aumentos, de um lado você vai no primeiro aumento, que é o aumento que tá mais no cantinho da peça, que nós seguimos aqui, né? Chegou aqui no sentido que a gente foi fazendo a peça, o primeiro aumento, o segundo ponto desse primeiro aumento. Então, aqui, passo a minha agulha, sigo aqui a minha carreira, coloco o meu marcador de ponto. Do outro lado aqui, já é o segundo ponto do primeiro aumento. Então, como a nossa peça vem seguindo aqui essa sequência, o primeiro aumento é esse que tá mais aqui no cantinho da peça, mais centralizado aqui para essa lateral. Então, aqui, ó, você vai passar nesse segundo ponto do aumento e passa o seu marcador de ponto aqui nesse ponto baixíssimo. Ó, vai ficar marcado aqui bem certinho. Na outra peça, que você vai encaixar logo aqui em cima, assim, você vai fazer da mesma forma. Então, vem aqui no segundo ponto do primeiro aumento, passa o seu marcador e vem aqui novamente no segundo ponto do primeiro aumento e passa o seu marcador. Agora, é só unir aqui. Agora, eu vou retirar um dos marcadores e vou utilizar um para poder prender todos esses dois aqui. Dessa forma, vai ficar mais fácil trabalhar essa costura aqui. Olha só, dessa forma, a gente vai ter uma abertura legal aqui para poder utilizar a nossa bolsa. E o restante aqui nós vamos costurar e emendar essas peças, tá? Eu vou pegar aqui o meu fio
a minha agulha. E aqui, ó, nas alcinhas de dentro dos pontos, aqui nas alcinhas de dentro dos pontos que nós vamos trabalhar. Então, eu pego aqui a primeira alcinha, ó lá, passo as duas alcinhas de cima para baixo, venho aqui do outro lado, nas duas alcinhas também de cima para baixo. Esses pontos baixíssimos de acabamento vão ficar aqui de fora na nossa peça, tá? Laço meu fio ali dentro. Laço aqui. E aí, venho no próximo ponto, ó, duas alcinhas. Nas próximas duas alcinhas, laço o meu fio, fecho o ponto baixíssimo. Duas alcinhas, passo nas duas alcinhas, laço o meu fio, fecho o ponto baixíssimo. Uma, duas alcinhas, laço meu fio lá por dentro, fecho o ponto baixíssimo. Dessa forma, nós vamos repetir até chegar ali no outro marcador. Finalizou aqui a costura, agora você tem duas opções. Ou você pode costurar as alças também aqui, ou você pode vir com essas argolas, esses mosquetões articulados e incluir. Eu não sou muito fã de ficar costurando alça, para mim dá muito trabalho, então eu prefiro passar a argola articulada e prender a alça na argola. Então, aqui eu vou esconder essas pontinhas de fio. Vou levar lá para dentro da peça. E de um dos lados eu vou esconder embaixo das alcinhas aqui dos fios. Encontro uma alcinha aqui dentro para poder fazer um nozinho. E vou passar por baixo de mais algumas alcinhas. E corto bem rente. Com a outra pontinha aqui do outro lado, eu vou fazer da mesma forma. Agora é só a gente ajustar aqui para ficar bem certinho. Fica dessa forma, já tudo costurado. E aí, eu venho com o meu mosquetão. Fica bem atento para passar esse mosquetão bem retinho dos dois lados, tá? Para sua alça não ficar torta. Vai ajustando a sua bolsa e observando se tá tudo no lugar certinho. Ó. E aí, é só você vir com a sua alça e prende ela aqui no mosquetão. Eu acho que assim fica muito mais prático, ó, fica presinha aqui. Muito mais fácil de estar aplicando essa alça aqui do que precisar ficar costurando, tá? E agora, nós vamos aplicar o nosso fechinho aqui. Aqui, eu achei que a câmera tava gravando, mas não gravou a parte em que eu prendi o fecho. Mas não tem nenhum segredo, tá? É só passar as duas pontinhas de fio dessa forma aqui, ó. O seu fechinho tá aqui, você vai passar o seu fio no meio dele. E aí, você desce as duas pontinhas nos pontos baixíssimos aqui da frente.
Então, passa em um ponto baixíssimo, aí vem no ponto baixíssimo do lado, no ponto baixíssimo não, na alcinha aqui de dentro da sua peça, tá? E aqui você vai amarrar e prender esse fecho, tá? Não tem segredo, é bem simples de prender aqui esse fecho na sua bolsa. E esse é o resultado da nossa peça, ó. Você vai ajustar aqui, deixar bem arrumadinha essa aba aqui, vai ficar bem bonita a sua peça, olha só. Esse é o resultado final, fica uma mini bag bem estilosa, ideal para você incluir aí no seu catálogo de final de ano, tá? Porque é uma peça com esse brilho aqui, ó, é uma peça bem cara de festa mesmo. E como eu falei, se você desejar, você pode pegar uma corrente. Aqui eu gosto de comprar a corrente por metro, né? Então, eu tirei aqui um pedaço. E é só você incluir essa corrente aqui nesse mosquetão. Você passa aqui, ó, dos dois lados. E você tem tanto a alça de corrente de ombro, quanto a alça de mão aqui de cordinha, tá? Ó. Então, você tem duas opções de alça em uma mesma bolsa, o que deixa ela ainda mais estilosa e dando um diferencial a mais na sua peça. Essa opção aqui de duas alças, sendo as duas removíveis, porque a gente utilizou o mosquetão aqui, tá? Então, a cliente pode escolher como que ela vai utilizar essa peça no dia a dia dela. Então, esse foi o nosso tutorial. Espero muito que você tenha gostado desse vídeo. Se por acaso você chegou até aqui e ainda não se inscreveu no canal, já clica no botãozinho vermelho aqui embaixo, se inscreva e ative o sininho de notificações, porque toda semana tem vídeo novo para você aqui no canal. Deixa também o seu like no vídeo, porque o like ajuda muito no alcance. Então, quanto mais likes, mais crocheteiras terão acesso a esse conteúdo gratuito e a todos os tutoriais que eu trago para vocês aqui no YouTube. Quando fizer a sua peça, vai lá no Instagram, tira uma foto, faz um vídeo bem bonito. Pode me marcar, @soularicristina, e marca também a loja Matilda, mostrando que você está utilizando as peças deles através do tutorial que você aprende aqui no meu canal, tá bom? Eu vou estar repostando todos vocês, qualquer dúvida que tiverem, podem deixar aqui nos comentários ou me chamar lá no Instagram também, tá? @soularicristina, vai lá no direct, me chama que eu vou estar auxiliando vocês em questão das dúvidas sobre essa aula. Um beijão e até o próximo vídeo.